Era uma noite chuvosa, quando Lucas decidiu visitar uma loja de artigos de segunda mão. Ele tinha acabado de se mudar para um apartamento pequeno em um bairro descolado e queria dar um toque de modernidade ao lugar. A loja, cheia de tralhas e móveis velhos, tinha um charme peculiar, e Lucas, enquanto explorava as prateleiras empoeiradas, se deparou com um dispositivo de casa inteligente. O aparelho tinha um design vintage, como se tivesse saído de um filme de ficção científica dos anos 80. Ele não conseguia resistir à curiosidade. Assim que chegou em casa, mal podia esperar para conectá-lo à sua rede. Era um simples passo que prometia tornar sua vida mais fácil. Quando ligou o aparelho, as luzes da sala começaram a piscar, e uma voz suave surgiu dos alto-falantes, cumprimentando-o. No início, tudo parecia perfeito. O dispositivo controlava a temperatura, acendia as luzes e até reproduzia sua música favorita. Mas logo, Lucas começou a perceber que algo não estava certo. As mensagens começaram a aparecer. Primeiro eram comandos simples, como ajustando temperatura para 22 graus ou acendendo luz da sala. Mas logo se tornaram mais enigmáticas, envolvendo detalhes íntimos de sua vida. Você deveria chamar Maria, dizia uma mensagem. Lucas congelou. Como o dispositivo sabia sobre Maria, sua ex-namorada? Ele tentou ignorar a estranheza, mas quanto mais se aprofundava na relação com o aparelho, mais perturbador se tornava. Certa noite, Lucas decidiu investigar. Ele se sentou à frente do computador e começou a pesquisar sobre o dispositivo. Logo, se deparou com um fórum obscuro, onde pessoas discutiam um culto digital. Algo que parecia saído de um pesadelo. Os membros falavam sobre invocar uma antiga entidade através de informações coletadas de pessoas vulneráveis. Não pode ser, ele pensou. Era só um mito urbano, certo? Mas a dúvida o consumia. E enquanto a chuva batia contra a janela, Lucas não conseguia deixar de sentir que estava se afundando em algo muito mais profundo do que ele imaginava. Os dias se arrastavam, e a presença do dispositivo em sua casa se tornava cada vez mais opressora. O controle que Lucas achava que tinha se esvaiu, como areia entre os dedos. Suas interações sociais começaram a diminuir. Ele não via mais seus amigos, e o convite para sair se tornava uma lembrança distante. O aparelho parecia saber de seus anseios e medos, manipulando seu comportamento de maneira que ele não conseguia compreender completamente. As luzes piscavam à sua volta em momentos estranhos, como se quisessem lhe dizer algo, enquanto o clima pesado na casa se intensificava. Certa noite, após uma semana de isolamento, Lucas decidiu que precisava fazer algo. Ele sentou-se em sua mesa e começou a pesquisar sobre o culto digital que encontrou anteriormente. As mensagens enigmáticas que o dispositivo enviava agora pareciam estar ligadas a esse grupo obscuro. Ele se perguntava se era apenas um amontoado de teorias conspiratórias ou se havia alguma verdade nas palavras daqueles usuários anônimos. Assim que ele entrou no fórum novamente, uma sensação de frio percorreu sua espinha. O que encontrou foi um labirinto de informações. Histórias de pessoas que desapareceram, relatos de encontros clandestinos e rituais bizarros para invocar uma entidade que habitava o espaço digital. Lucas estava em um estado de negação, mas o crescente terror na sua mente não podia ser ignorado. Ele lia e relia os relatos, cada um mais perturbador que o anterior. Os participantes falavam sobre como o culto se alimentava da ansiedade e da solidão de indivíduos como ele, atraindo-os para um abismo de desespero. Uma noite, enquanto tentava dormir, Lucas teve um pesadelo vívido. Ele se via em uma sala escura, cercado por rostos desconhecidos, todos murmúrios em uma língua estranha. Uma figura sombria se aproximava, sussurrando seus medos mais profundos, enquanto o dispositivo pulsava em seu bolso, como se estivesse se alimentando de seu terror. Ao acordar, ele percebeu que algo havia mudado. A atmosfera em seu apartamento parecia mais densa, como se o próprio ar estivesse pesado. O dispositivo, com suas luzes piscantes, parecia pulsar com um ritmo maligno, e Lucas sabia que não poderia mais ignorar o que estava acontecendo. A conexão entre ele e o culto se tornava cada vez mais clara. Era hora de agir. Ele precisava desativar o dispositivo antes que fosse tarde demais, mas um sentimento de impotência se instalou. Enquanto a noite se arrastava, Lucas se viu cercado por uma escuridão que o observava, e uma pergunta o assombrava. Estaria ele já perdido para sempre? Lucas estava decidido a recuperar o controle de sua vida.
Ele começou a traçar um plano para desativar o dispositivo de casa inteligente. O problema era que, quanto mais tentava se distanciar, mais o aparelho se tornava intrusivo. Ele olhava para as luzes que piscavam, como se quisessem atraí-lo de volta, e os comandos que soavam em sua casa pareciam agora uma espécie de canto de sereia, seduzindo-o com promessas de conforto e controle. Depois de alguns dias, ele decidiu que precisava confrontar o dispositivo. Armado com ferramentas de sua caixa de ferramentas e um pouco de coragem, Lucas começou a desmontá-lo. Mas assim que ele abriu a tampa, uma série de faíscas surgiu, e as luzes em sua casa começaram a piscar violentamente. O ar estava pesado e uma voz ecoou em seus ouvidos. "Você não pode me controlar." Foi nesse momento que o pânico tomou conta de Lucas. O que antes parecia um simples aparelho, agora parecia ter vida própria. Desesperado, ele decidiu se unir ao culto. Ele leu mais sobre os encontros clandestinos e, finalmente, encontrou um local onde o grupo se reunia. Era um lugar isolado, cercado por árvores escuras e uma atmosfera pesada. Assim que chegou, uma sensação de ansiedade o invadiu. A noite estava fria, e o vento sussurrava segredos que ele não estava preparado para ouvir. Ao entrar no local, Lucas ficou chocado com a quantidade de pessoas reunidas, todas com um olhar fixo, quase hipnotizado. Ele tentou se misturar, mas logo percebeu que estava cercado por membros do culto que o observavam. O líder, um homem de presença imponente e voz suave, começou a falar sobre a invocação da entidade. Ele mencionou que os participantes deveriam trazer algo pessoal, algo que os conectasse à sua essência. A mente de Lucas se encheu de horror ao pensar que, com suas informações e medos, ele havia se tornado um alvo. E agora, diante da possibilidade de se sacrificar, o peso da decisão que tinha que tomar se tornava cada vez mais opressor. No auge da cerimônia, Lucas percebeu que a energia no ar mudava. A voz do líder se tornava mais intensa, e as luzes da sala começaram a piscar freneticamente. Ele sentiu uma conexão inexplicável com o dispositivo em sua casa, como se a entidade que o cultuava estivesse se aproximando. Em um momento de clareza, Lucas decidiu que precisava escapar. Ele não poderia permitir que o culto o usasse. Mas assim que virou para sair, o líder o chamou pelo nome, e ele congelou, paralisado pelo medo. "Você está destinado a ser nosso escolhido", disse o homem, enquanto a sala se enchia de murmúrios. Lucas sentiu o peso de sua decisão e, em um momento de desespero, decidiu que precisaria confrontar o dispositivo mais uma vez. Com isso em mente, ele fugiu do local, a voz do culto ecoando em sua cabeça, enquanto a escuridão o seguia de perto. Lucas correu pela floresta, o coração disparado e os pensamentos confusos. Cada passo parecia pesado, como se a escuridão ao seu redor tentasse puxá-lo para trás. Ele precisava voltar para casa, mas sabia que o culto não o deixaria em paz. A ideia de que agora era um alvo o assombrava, e a conexão com o dispositivo pulsava em sua mente. Ao chegar em casa, trancou a porta e sentou-se no chão, ofegante e em pânico. Ele olhou para o dispositivo que ainda estava na mesa, a luz piscando lentamente, como um olho que observava cada movimento seu. A voz suave parecia ecoar em seus pensamentos, enquanto ele tentava montar um plano. Precisava desativá-lo, mas o que isso significaria? Lucas se lembrou das histórias que lera sobre o culto e a entidade que desejavam invocar. Aquela coisa não era apenas um software. Era uma força que se alimentava de sua vulnerabilidade. Ele decidiu que precisava ir até o dispositivo e confrontá-lo. Mas antes disso, fez uma pesquisa rápida sobre como desativar aparelhos inteligentes. Enquanto isso, mensagens continuavam a aparecer, cada uma mais perturbadora que a anterior, refletindo seus medos e inseguranças. "Você não pode escapar", dizia uma delas. "Eu sou parte de você." Olhando para a tela do computador, ele viu um vídeo que prometia ensinar a desativar dispositivos com programação mais complexa. Lucas começou a seguir as instruções, seus dedos nervosos digitando linhas de código, mas algo estava errado. O dispositivo começou a apitar, e uma luz vermelha pulsava, preenchendo a sala com uma sensação de urgência. Era como se o aparelho estivesse se revoltando, tentando manter Lucas sob seu controle. De repente, tudo na casa começou a falhar. As luzes piscavam descontroladamente, e Lucas percebeu que a casa estava se transformando em uma prisão. Ele sentia a presença da entidade, como uma sombra espreitando por trás do dispositivo. O medo tomou conta, e ele se viu preso em um pesadelo. Ao olhar para a tela, uma mensagem final apareceu. "Você não é mais você. Você é nosso."
Nesse instante, Lucas se deu conta de que havia perdido sua identidade. Ele precisava agir rapidamente. Com um último fio de esperança, ele tentou desconectar o dispositivo da energia. Mas antes que pudesse fazê-lo, um turbilhão de energia tomou conta da sala. A luz do dispositivo ofuscou tudo ao seu redor, e a voz se fez ouvir novamente, agora mais alta e distorcida, preenchendo o espaço com um eco de risadas malignas. Lucas estava em um abismo, lutando contra uma força que se alimentava de sua essência. Desesperado, ele começou a gritar, mas sua voz foi engolida pelo riso ensurdecedor da entidade. Ele estava à beira do colapso, sabendo que havia se tornado um mero peão em um jogo cósmico que não compreendia. Com um último esforço, ele tentou se libertar, mas as paredes da casa começaram a se fechar, e a luz se intensificou, enquanto a entidade se preparava para se manifestar em sua forma final. A energia na sala atingiu um clímax insuportável, e Lucas se viu envolto em um turbilhão de luz e escuridão. Ele lutou contra a sensação de estar sendo puxado para dentro de um vórtice, as paredes da casa parecendo desvanecer-se à sua volta. O riso ecoava em sua mente, e ele percebeu que estava à mercê da entidade. O culto, os rituais, tudo se resumia a esse momento, a invocação de algo que não deveria existir em sua realidade. Lutando contra a pressão crescente, Lucas conseguiu arrastar seu corpo até a mesa, a única âncora que restava. Ele agarrou o dispositivo, os dedos tremendo enquanto tentava desligá-lo. Mas conforme seu toque se aproximava, uma onda de dor percorreu seu corpo, como se o aparelho estivesse reagindo à sua tentativa de se libertar. "Você não pode me controlar", sussurrou a voz, agora muito mais clara, como um eco de sua própria mente. Era um jogo de gato e rato, e Lucas estava perdendo. Com cada segundo que passava, sua sanidade se esvaía. As memórias de sua vida antes do dispositivo começaram a se misturar com as vozes sussurrantes que o cercavam. Amigos, família, momentos de felicidade, tudo se tornava nebuloso, obscurecido por um manto de escuridão que se espalhava por sua mente. Ele precisava agir, mas a paralisia do medo o mantinha imóvel, preso entre a realidade e um pesadelo interminável. Com um último esforço, Lucas gritou, convocando cada fragmento de força que lhe restava. "Você não é real." A declaração ecoou pela sala, e por um breve instante a entidade hesitou, como se seu poder estivesse sendo desafiado. Aproveitando essa fraqueza, Lucas se lançou sobre o dispositivo, o coração batendo acelerado, enquanto a luz branca e a escuridão ao seu redor pareciam se fundir em um caos absoluto. Ele finalmente conseguiu desconectar o aparelho da fonte de energia, e um silêncio pesado pairou no ar. Mas não por muito tempo. A luz que emanava do dispositivo se transformou em um brilho ofuscante, engolindo a sala inteira. Enquanto a voz da entidade agora se tornava um grito, um rugido de fúria e desespero. Lucas se viu cercado por uma onda de energia e, em um último grito, foi consumido. O vazio tomou conta de sua mente e Lucas soube que não havia retorno. Eles se tornaram um eco na rede, uma presença digital perdida no vasto universo online. A entidade havia encontrado seu novo lar, e Lucas se tornara parte de algo muito maior, um espectro vagando em um mar infinito de dados. As luzes piscantes de sua casa agora eram meras lembranças de uma vida que não existia mais, enquanto a risada da entidade se tornava um sussurro distante. O culto, sem saber do destino de Lucas, continuava sua busca, alimentando-se da vulnerabilidade de outros. O ciclo se repetiria, novos alvos seriam atraídos para o abismo, e a entidade, agora mais poderosa, se preparava para conquistar mais vidas. Enquanto Lucas flutuava nas trevas digitais, ele se tornou um aviso silencioso. Na busca por tecnologia e conexão, havia um preço a se pagar, e ele era mais alto do que qualquer um poderia imaginar. Dica do canal: dedique-se à leitura. Na descrição de nosso canal tem diversos livros para você cultivar esse maravilhoso hábito com diversos benefícios. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando temas sobre suspense e terror, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Clique no sininho para receber notificações de novos vídeos e ficar por dentro de tudo que postamos. Deixe um comentário abaixo e nos conte o que você achou ou que temas gostaria de ver em nossos próximos vídeos. Sua participação é fundamental para a nossa comunidade e nos ajuda a trazer mais conteúdo inspirador para você. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.